O Rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Amelech, o Rei de Israel. Shabbat Shalom, eu sou a Morakaya, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar mais um Teilim de David. Hoje iremos estudar o Teilim 42 e o 43, porque o 43 ele está separado, na compilação dos Teilim, contudo, ele é uma continuação do 42. É o mesmo poema, mas foi separado, no momento da compilação do livro do Teilim, de todos os livros dos Salmos. Os livros dos Salmos, são 5 livros, como a Torá Sagrada. E encerrou-se, então, o primeiro livro no 41. No Teilim 41 encerra-se o primeiro livro, então nós estamos entrando no segundo livro, no livro 2 dos Teilim. São 5 livros. Neste livro 2, os Teilim vão ter diversos autores. Inclusive, hoje nós vamos ler esses 2 Teilim, 42 e 43, que são de autoria dos filhos de Korah. Korah, aquele lá do deserto, que se rebelou contra Aaron e contra Moshe Rabbeinu. Se rebelou contra Hashem. Então, os filhos de Korah não seguiram o mesmo caminho do pai. Eles foram poupados por Hashem, chegaram até cair na vala, onde Korah e todos os seus seguidores caíram direto para o Gehinnom. Mas os filhos deles foram resgatados por Hashem, porque fizeram techuvá. Durante o castigo divino, eles fizeram techuvá. Nisso a gente aprende que Hashem, ele está pronto a receber o ser humano até no último minuto de seu tempo de vida aqui na Terra. Então o ser humano ele pode fazer sua techuvá. Não vamos esperar, gente? Não vamos esperar. Mas o ser humano pode fazer sua techuvá até no último momento, quando ele está à beira da morte. Vamos colocar. Então, eles tiveram ali um arrependimento sincero, porque eles, na verdade, não estavam, com vontade, de fazer aquilo que seu pai estava fazendo. Eles estavam fazendo para apoiar o seu pai pela questão da honra que se deve ao pai. Então, eles estavam vamos colocar assim, encurralados. Mas a gente não deve seguir pai e mãe se pai e mãe não estiver de acordo com a vontade de Hashem. Então, eles tiveram medo de enfrentar o pai deles, eles quase morreram. Eles quase perderam a vida deles. E não é perder a vida, simplesmente falecer. Porque o pai deles recebeu um castigo tremendo. O pai deles foi direto para o Gehinnom, ainda vivo. Eles desceram ao inferno vivos. Todos eles, aqueles homens que se rebelaram contra Moshe e Aaron. É muito perigoso peitar Deus, E existe muita gente fazendo isso. E a terra não está se abrindo e está engolindo ninguém. Mas a conta está sendo anotada. Isto será cobrado. Aqueles que peitam o divino, aqueles que não respeitam a Deus, nem as suas ordenanças. Se Deus disse, tem que ser assim, nós devemos ouvir Deus e fazermos conforme a sua vontade. A vontade de Deus é algo tão sublime que nós podemos captar um pouco dela na Torá. Fora a Torá, a gente fica sem entender muito bem. Por quê? Porque a vontade de Deus vem daquilo que é o primeiro vaso, que é Keter. E Keter está muito distante daqui, muito encoberto.
Às vezes a gente vê uma atrocidade acontecer e aí a gente pensa, é a vontade de Deus. Aos nossos olhos, aquilo foi terrível, mas Hashem sabe que aquilo é para o bem, porque Hashem vê o todo. Então, estes homens descer ao Gueinom vivos não é uma brincadeira, é algo muito grave. O Gueinom já é um tormento sem tamanho. Imagine chegar lá ainda com o corpo, ou seja, passar pelo tormento tanto do corpo quanto da alma. Os dois tipos de tormento. Então os filhos de Korah, eles foram resgatados da morte literalmente por Hashem. E eles se tornaram então, que eles já eram levitas e trabalhavam no Mishkan, então eles se tornaram então gratos. E eles viviam a louvar a Hashem. Os Teilim que encontramos, né, que estão assinados como dos filhos de Korah, podem ser que alguns deles sejam de autoria dos próprios filhos de Korah do deserto, aqueles rapazes que foram resgatados por Hashem da morte. Mas também pode ser de seus descendentes, que também são filhos de Korah. Ou seja, conforme você vai lendo, né, a poesia, você pode identificar se foi escrito ou criada essa poesia no deserto ou depois, posteriormente, na terra de Israel. Então vamos ver, vamos começar a ler aqui e vamos tentar descobrir se este Teilim 42 e o 43, que é um único poema, veio da autoria desses rapazes no deserto ou de seus descendentes. De qualquer forma, é um louvor a Hashem. Vamos ler. Teilim 42, Passuk 1. Ao mestre do canto, um masquilo dos filhos de Korah. Como um cervo que anseia pelas fontes de água, assim a minha alma te busca, ó Elohim meu. Ela está sedenta de ti, ó Elohim vivo. Quando poderei contemplar a tua divina face? Minhas lágrimas foram dia e noite o meu alimento, enquanto todos questionavam, onde está o teu Deus? Recordo, e isto me conforta a alma, quando precedia multidões, seguindo para a casa de Hashem, com voz de júbilo e louvor. Por que te abates então a minha alma? Por que angustias de meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora. Baruch Hashem. Daqui nós já vemos que este Teilim provavelmente são dos descendentes de Korah, que já não estavam no deserto, já estavam na terra de Israel. Inclusive, provavelmente aqui é depois da destruição do primeiro templo. Por quê? Porque eles estão lamentando, né? A gente vê que existe um lamento aqui por não poder louvar Hashem da forma que eles faziam antes, né? A gente vê aqui, ó, eles estão recordando aqui no versículo 5 das multidões que seguiam para a casa de Hashem. Então, essas multidões que seguiam para a casa de Hashem eram as pessoas, os judeus de todas as partes, que vinham para as peregrinações das festas. Inclusive, nesta Parashat Emor que estamos estudando, nós vemos ali a convocação de Hashem para as festas, para as Moadim, os encontros marcados com Hashem, onde os israelitas iriam, então, fazer uma jornada anual, né, para encontrar-se com o divino no Mishkan, no templo sagrado, Baruch Hashem. Então, a gente vê aqui que eles estão, esses rapazes, que essas pessoas que fizeram este poema, estão na diáspora do primeiro templo. Provavelmente. E eles cantam a esperança, né? Por que te abates, minha alma? Se Hashem, ele é fiel para nos socorrer, como sempre foi, então nós ainda iremos louvá-lo novamente lá no templo sagrado. Nós ainda estaremos diante de sua presença salvadora. Asherinat Hashem, a presença divina, que é libertadora, que é protetora. É uma mãe, né? É a energia maternal de Hashem,
que ficava presente o tempo todo no templo, no Mishkan, para o Hashem. Então, os rapazes aqui, né? Provavelmente moças também. Aqui diz filhos de Korah. Gente, no templo sagrado existiam cantoras também. Não eram só cantores lá. Lá existiam cantoras também. No livro de Crônicas nós vemos isso, que existiam cantoras lá. Então, entre esses filhos de Korah aqui, que não os do deserto, mas os descendentes deles, podiam ter moças também, mulheres também, fazendo estes poemas, louvando essas músicas, entoando estes teilim para Hashem. Passuque 7. Deus meu, esmorecida está a minha alma e penso em ti na terra do Yardem, do Hermon e do Monte Mizar. Tá vendo? É como se eles estivessem com uma nostalgia, né? Uma saudade de casa. Ou seja, eles estão fora da terra de Israel, eles estão em uma diáspora. Do abismo, as águas que chamam as torrentes do Troar, de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Isso aqui é uma maneira, né, poética de dizer da angústia, porque a água está associada à emoção. Então, quando eles falam que torrentes, né, águas caudalosas, ou seja, uma tormenta emocional, uma tristeza, uma angústia, um problema grande ali, né, que eles estão atravessando emocionalmente, né? Saudade de casa, tristeza por ter sido expulso da terra de Israel, tudo isso. Versículo 9. Possa durante o dia derramar Adonai o seu carinhoso desvelo, para que à noite eu lhe eleve uma canção, uma prece ao Elohim de minha vida. Então aqui, esse dia e noite aqui, né, a gente entende dia quando está tudo em paz, tudo calmo. Ou seja, eles estão pedindo que haja, então, um momento de paz, de tranquilidade, que venha essa paz, essa tranquilidade, para que faça sentido, então, na noite, ser elevada a Hashem, uma prece, né? Uma canção, mesmo à noite. Esta noite não é apenas a questão do dia e da noite, do horário, que a gente sabe, da escuridão e da claridade, mas sim um momento de trevas. O que é um momento de trevas? A falta da revelação divina. No momento da diáspora, nós estamos em noite, em trevas. E Yeshua, ele falou o seguinte, ó, apressa, porque a noite está vindo. E durante a noite não tem como trabalhar. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que estava próximo ali, naquele momento que ele estava falando, a diáspora do povo de Israel por Roma. A expulsão do povo de Israel da terra feita por Roma. E Yeshua estava dizendo, ó, apressa para fazer tudo que você puder para Hashem aqui na terra de Israel. Porque está chegando a hora de vocês saírem daqui, não vai poder fazer mais nada aqui. Não vai ter como trabalhar para Hashem aqui no templo, não vai ter mais templo. Entende? Então eles estão falando aqui que mesmo à noite eles querem cantar para Hashem, mas que Hashem mostrasse o carinho dele, a bondade dele de dia. Eles estão suplicando, em outras palavras, essas pessoas aqui, os filhos de Korah, que Hashem devolva para eles a sua revelação, ou seja, deixe que eles voltem para casa, que seja reconstruído o templo e que a Shekhinah volte para a habitação daquele lugar. Ou seja, isto é a revelação de Hashem novamente. Versículo 10. E eu imploro, Deus minha rocha, por que me esqueceste? Por que devo caminhar nas trevas sob a pressão dos meus inimigos? Tá vendo? Então, essa questão de caminhar nas trevas não estou enxergando o Hashem. Onde é que está Hashem? Diante de tanto sofrimento, nós estamos sendo feitos escravos, nós estamos sendo espalhados pelo mundo. Nós estamos sem poder fazer o trabalho no templo, porque não tem mais o templo, destruíram o templo. Hashem desapareceu de nossa frente, ele está oculto de nós. E aí a pergunta vem, tu nos esqueceste, Hashem? Por quê? Porque demora. A gente está numa diáspora aí que já vai para 2000 anos de diáspora. Né? Há bastante tempo nós estamos longe de casa. Versículo 11. Como uma espada perfurando o meu corpo, soam para mim as ironias de meus opressores, que só vivem a dizer, onde está teu Deus? Então, aqueles que carregam o povo da terra, né, maltratam Israel,
ainda zomba. É assim mesmo. O inimigo é desse jeito. Ele provoca, né? Ele não se dá por satisfeito de ver o sofrimento estampado na situação da pessoa. O inimigo ainda quer tripudiar. Ainda quer fazer com que, além do corpo, seja quebrada também a alma, seja destruída a alma. O desejo da pessoa para o divino seja anulado. Então eles vão zombar para que a pessoa desista, Hasve Khalila, de Hashem. O Yetzer Hará, gente, que aqui a gente pensa assim, isso aqui então é os babilônios, né? Isso aqui são os gregos, isso aqui são os romanos, isso aqui são os portugueses, né? Os espanhóis, são os alemães, né? São essas pessoas que vieram contra Israel. Na fiscalidade a gente pensa assim, pode vir a pensar. Mas entenda, o Yetzer Hará, aquele que habita dentro de cada ser humano, ele é o inimigo de Israel. Ele é o inimigo da alma divina. Ele é o inimigo da Shekhinah. E ele não para de zombar dentro de cada um de nós, em nossos pensamentos, jogando os pensamentos de dúvida. Cadê teu Deus que tu serve? Cadê Hashem? Cadê o poder da Torá que tu fala que tem? Cadê? Olha aqui o desemprego, olha aqui a fome, olha aqui a doença, olha aqui o problema, olha aqui o sofrimento. Entenda, a diáspora, ela existe externamente, existe, mas ela existe internamente, diariamente, continuamente. A batalha é o tempo todo. Estamos a batalhar contra um inimigo que tem a mesma cara, que você olha para o espelho, você está vendo teu inimigo. É difícil. É fácil olhar o externo. Aquele ali, como eu disse o nome de alguns aqui. Aquele é o meu inimigo. Nomeei ele, tá lá, eu vou contra ele, ou então eu vou me afastar, eu vou correr dele, eu vou me esconder. Como que tu vai esconder de tu mesmo? Entende? Então a dificuldade muito maior é o Yetzer Hará interno, o Satã interno, que vive a zombar, vive a provocar. Com o quê? Com pensamentos furtivos, que vem, que não é a gente que constrói, ele constrói e joga na nossa mente. Com sentimentos, onde a gente ainda não tem o controle, né? Muitas vezes das sefirot emocionais, então ele trabalha ali também. Então a gente tem que estar o tempo todo nesta vigilância para afastar as dúvidas, afastar as zombarias do inimigo. Por isso que Teilim 1 da Vida Mel fala o quê? Não vou me sentar com os zombadores. A gente pensa, então tá bom, se alguém fala mal de Israel, eu não vou lá na casa daquela pessoa, eu não vou sentar com ele para bater papo. Se alguém fala mal da Torá, eu não vou também. Entenda, dentro de nós tem o zombador. Dentro da nossa cabeça, do nosso coração, tem um zombador. E o que é isso? Não vou poder me sentar comigo mesmo? Não dar corda, não dar espaço para que aquilo seja alimentado, é cortar. Na hora que vinha o pensamento, corta. Não, sai para lá, não vou acreditar, eu não quero ouvir isso. O meu Deus é por mim, Ele está comigo, Ele está a me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me levar de volta para casa. Esta guerra constante contra o zombador, contra o inimigo, existe dentro de nós. Versículo 12. Por que te abates então, minha alma? Por que angustias em meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Então é isso que eu disse. Esta minha alma que ele está falando aqui no poema, que os filhos de Korah estão citando aqui, é a alma divina que mora em nós também. É o Yetzer Tov. Então o Yetzer Tov, ele vai ficar angustiado de tanto ser atormentado pelo Yetzer Hará. Mas aí o poema vai nos afirmar, espera em Hashem, porque ainda nós iremos louvar a Ele. E Ele estará novamente diante de nós com sua presença salvadora. Ó Elohim meu. Então,
agarrar Deus para si, ter certeza, a certeza na luz. É isso que nos faz vencer. É acreditar que Deus se importa com você. É saber, de verdade, sem medo, Deus está com você. A faísca divina é a tua própria alma divina. A tua própria alma Yetzeratova. E isso é o que nos faz ter o que? A similaridade de forma. Para nos assemelharmos ao divino. Para o Hashem. Agora entramos no 43, que como eu disse para vocês, é a continuação. Versículo 1. Faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e dos iníquos. Aqui eles estão fazendo o que Davi fazia. E o que nós temos que fazer. Pedir socorro para Hashem. Não existe essa de, não vou incomodar Deus não com o meu problema, não. Precisa sim, todo dia, continuamente, expor para Deus a situação, pedir ajuda e auxílio de Hashem. Esta é a dinâmica. É necessário que haja um compartilhar do Ruach. A tua voz é o teu Ruach, é a tua Ruach. Solta a tua Ruach para entrar em contato com a Ruach HaKadosh. Baruch Hashem. Versículo 2. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas? Como eu disse, é a continuação, ou seja, é como fosse um coro, né, da música. Repete a parte. Sob a opressão do meu inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e conduzam-me ao monte da tua santidade, a tua morada. Aqui tem a teu tabernáculo, mas há o Mishkan. O Mishkan é a morada de Deus. Então, ele está pedindo para que envie a luz. A luz é a Torá. A luz é a instrução. A luz é o entendimento, a compreensão, a visão. É conseguir enxergar. A gente tem que estar pedindo para Hashem. Porque muitas vezes, apenas ter o livro, eu tenho a luz na minha mão, eu tenho a Torá. Às vezes, muitas vezes, né, as pessoas até leem, sabem ler, leem os trechos, mas não tem a iluminação, não vem a luz para compreender e continuam tateando no escuro. Então, é necessário que Hashem permita se revelar de alguma forma para a gente, mesmo na diáspora. Por isso que eles estão falando isso aqui. Mesmo na diáspora, Hashem, envia a tua verdade, a verdade é a Torá. Envia para nós, então, para que sejamos orientados. Então, nós estamos aqui na diáspora, mas mesmo assim, estamos buscando diariamente, dioturnamente, esta verdade e esta luz. A compreensão da palavra de Deus, da instrução de Deus. Para quê? Para a gente poder, então, voltar ao monte da santidade, que é a morada de Deus. O monte da santidade aqui, gente, é a própria cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela está elevada. Ela é construída sobre um monte, 900 metros acima do nível do mar. Certo? E esta elevação, ela pode ser entendida da forma geograficamente falando, mas a gente tem que compreender espiritualmente. Então, quem vai para Jerusalém se eleva. É uma aliá, é uma elevação. Então, isso quer dizer o quê? Eu mesmo na diáspora, eu posso ir até Jerusalém espiritualmente quando eu me elevo espiritualmente, quando eu tenho uma elevação, quando eu consigo subir um degrau que seja, um patamar que seja, no conhecimento de Deus, no entendimento de Deus. Quando a luz brilha para mim e eu consigo compreender um pouco mais de Deus, eu estou me elevando, eu estou indo para Jerusalém, para o monte da santidade de Hashem. Baruch Hashem, versículo 4 do 43. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó Adonai, meu Deus. Porque aí há o coro da música, né? Por que te abates então, minha alma? Porque angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora.
ó Deus meu. Eu até usei esses 2 Teilim e fiz, né, ali a letra, né, tirando daqui, eu construí uma letra e temos uma música na nossa playlist Mahanaim Lashir, destes 2 Teilim, 42 e 43, para que nós possamos também passar por essa experiência individualmente. Escute a música e faça esta prece a Hashem. Hashem, eu quero vir ao teu altar. Hashem, independente de eu estar lá fisicamente em Israel, eu quero estar chegando ao teu altar. O altar de Deus é o teu coração. O teu coração, o teu desejo é o altar de Deus. E lá você deve fazer o sacrifício para Deus. E o animal que você vai queimar no altar, que é o teu coração, é o teu Yetzerará, é o meu Yetzerará que eu tenho que queimar no meu coração para Deus. Eu posso fazer esse sacrifício para Deus diariamente, de manhã, de tarde e de noite, continuamente. Porque Hashem, que ele está dizendo aqui, a pessoa que criou a letra, Hashem é a fonte do júbilo, Hashem é a fonte da alegria. Então, se a fonte da alegria é Elohim, é Hashem, então eu devo estar entrando em contato com ele o tempo todo para que eu tenha esta alegria comigo, sem parar, ininterruptamente. E entrar em contato com Hashem é o quê? É trabalhar para ele, é fazer sacrifício no templo. Que templo? O teu corpo. O teu coração é o altar. Baruch Hashem. Então ficamos por aqui. Teilim 42 e 43. Que é apenas o único poema que vimos hoje. Shabbat Shalom Lehitraot. Kol Hatovim Lekulam.